Você tem alguma dúvida que este ano de 2025 a gente vai sofrer? A gente está tendo, neste ano de 2025, o pior início de campeonato brasileiro da história do Santos nos pontos corridos. Pior início de campeonato brasileiro é o desse ano de 2025. A gente tinha tido um ano pior, um início pior no brasileiro de pontos corridos. Em 2008, na gestão Marcelo Teixeira, o ano que a gente quase que nós tivemos o nosso rebaixamento para a Série B. Em 2008, o Santos quase que foi rebaixado para a Série B. Olha, graças a um chute miserável do Quiñones, torto que só, que bateu num cara do Internacional e a bola entrou. Que a bola ia para fora. Mas aquele desvio mudou todo o panorama e a gente conseguiu se manter na Série A. Depois, 2009, foi outra folia também, a gente quase foi rebaixado também, sofremos aqueles 2 anos. E este ano de 2025, por incrível que pareça, com uma equipe, teoricamente, com jogadores melhores, né, do que em 2008, porque em 2008 nós tínhamos lá, só para você ter uma ideia, Quiñones, Mariano Trípode, Nelson Cuevas, Bida. Esses caras eram atletas do Santos. E a gente, neste ano, está conseguindo ter, com uma equipe, teoricamente, segundo Marcelo Teixeira, melhor. A gente está sofrendo e estamos superando, batendo o recorde de pior início de campeonato brasileiro. Naquele ano, a gente teve... foram nas 8 rodadas, nas 8 primeiras rodadas, a gente conseguiu 6 pontos. Nas mesmas primeiras 8 rodadas, a gente tinha conseguido 6 pontos. E neste ano de 2025, a gente chegou até agora com 5 pontos. 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. 1 vitória em cima do Atlético Mineiro, que o Cuca já ajeitou o time e já está lá em cima, brigando. 2 empates, 1 contra o Bahia, que é o 8º colocado, e o Ceará, que é o 6º. E 5 derrotas para Vasco, que está na zona de rebaixamento, para o Fluminense, que está em 5º, para o São Paulo, que está em 16º colocado, Bragantino, que está em 7º, e o Grêmio, que está na 15ª posição. A gente conseguiu perder para Vasco, para São Paulo e para Grêmio, que estão brigando ali conosco ali para ver quem é pior. Você consegue imaginar uma situação dessa? Olha, a gente foi rebaixado com o Andrés Rueda e o nosso rebaixamento veio quando o Alexandre Galo foi contratado e aí ele trouxe aquele caminhão de jogadores que não conseguiram reverter a situação do time. Eu já falava naquela época que nós estávamos imitando o Marcelo Teixeira, que nós estávamos imitando a mesma estratégia de contratar um caminhão de jogadores e que não iriam render e que a gente poderia não ter um final feliz naquela época. Como não tivemos. Contratamos 1 milhão de jogadores, salários altíssimos, os caras não renderam e a gente foi rebaixado. Na entrevista com o Marcelo Teixeira, deu ontem, na saída do estádio lá do Allianz Parque, dizendo que está tudo tranquilo, que está tudo calmo, que vai ter aí o intervalo
no mês de junho por causa do Mundial de Clubes e coisa e tal, e aí vai poder reforçar a equipe para a continuidade do Campeonato Brasileiro da Série A. Esse reforçar a equipe quer dizer o quê? Trazer mais jogadores. Já não bastasse aquilo que nós temos aí. E olha, esse trazer jogadores não quer dizer que a gente vai conseguir trazer jogador de qualidade. Porque o Santos está devendo até as cuecas, deve para Pedro Caixinha, deve para o Arouca, deve para o time lá do Jean Lucas, e entre outros, para o Cuiabá, né? Para o menino que está lá no Botafogo, lá, que era o zagueiro nosso aqui, que não foi pago ainda, não recebeu nada. Para o outro zagueiro nosso que está lá no México. Sabe, devendo para todo mundo, cara. E ele dizendo que vai contratar reforços no meio do ano para estruturar a equipe para o resto do campeonato. Você acha que a gente vai conseguir ter êxito? Quem é que vai querer vir para o Santos sabendo que não vai receber? Quem é que vai querer vender jogadores para o Santos sabendo que o Santos não paga nem as dívidas que ele tem atualmente? Quem é que garante que esses jogadores que virão, que segundo ele vai trazer, quem é que garante que esses caras vão segurar o rojão e vão manter o clube na Série A? Qual é a garantia que nós torcedores temos? O roteiro, meus amigos, está seguindo o mesmo. De 2008, 2009 e olha, e de 2023. O roteiro tá igualzinho. O mesmo. Sabe? Time jogando mal, treinador que não tem nada a ver e não sabe extrair o que os jogadores de repente tenham de melhor, e o dirigente dizendo que está tudo tranquilo, que está tudo bem e que no meio do ano ele vai trazer mais reforços ou mais jogadores, mais contratações, encher o clube de dívida para tirar o clube dessa situação. Que a torcida pode confiar que, ó, vai dar tudo certo. Eu não acredito. Você acredita? Pois é. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta e compartilha. Valeu.